Se eu fosse o próprio Deus encarnado na Terra, com certeza eu seria alguém muito ocupado. Eu teria muitas coisas para fazer e a primeira delas seria dispensar a fé, porque eu jamais exigiria que pessoas acreditassem em algo que elas não compreendem. Muito mais me agrada a dúvida. Eu mostraria que melhor que a fé é o conhecimento em si mesmo, nos deuses que são meras manifestações da minha unidade e no universo. Preferiria não os crentes, e sim os rebeldes. Porque a verdadeira evolução espiritual não pode se dar através de mentes passivas, acomodadas e manipuladas. Ensinaria que o nosso maior inimigo não é o diabo, o infiel ou o pagão, e sim a ignorância. Mostraria aos meus filhos que eles não devem temer pessoas perigosas, e sim ideias perigosas, dentre elas a de que o homem nasceu e deve temer a mim. Se eu fosse o próprio Deus encarnado, eu não gostaria de ser temido. Eu dispensaria honras, tronos, orações e ladainhas. Eu não suportaria ser bajulado dentro de um templo enquanto tanta coisa importante acontece lá fora. Eu mostraria aos meus filhos que não vale nada pregar amor à humanidade e detestar o ser humano. Que sermões belíssimos não valem de nada quando na prática você maltrata o seu irmão, o seu amigo, o seu parente e o seu empregado. Que não vale nada falar de humildade quando você incentiva o culto à própria personalidade. Eu não ordenaria amor ao próximo sem antes ensinar que o próximo é uma extensão de nós mesmos. Então, se eu amo a mim mesma, eu amo o próximo. Se eu odeio a mim mesmo, eu odeio o próximo. Eu não admitiria perto de mim pessoas que julgassem o comportamento alheio ou as formas que as pessoas têm de chegar até mim. Eu pregaria que nada adianta ir para o céu, viver de boa, enquanto o seu semelhante continua a padecer, porque não dá para ser feliz enquanto parte de nós sofre. Se eu fosse Deus encarnado na Terra, ficaria horrorizado em saber que meus filhos me temem. Eu os pouparia do terror, do fim do mundo e do juízo final, porque afinal de contas isso só serve para controlá-los através do medo. Eu não me preocuparia em ter servos, sim filhos, amigos, colaboradores. Eu não ligaria se alguém crê ou não em mim, porque essa preocupação ela é típica da vaidade humana. Cabe bem a uma divindade. Eu não vomitaria regras de comportamento a ninguém, porque aquele que busca a sabedoria, naturalmente ele é bom e justo. Se eu fosse o próprio Deus encarnado, provavelmente eu viria como mulher, para não deixar que a minha doutrina fosse dominada pelos homens. E resgataria a minha imagem não somente como pai, como também mãe divina. Eu jamais permitiria que uma mulher fosse maltratada em meu nome, taxada de bruxa maligna e impedida de frequentar, de participar do meu ministério. Se eu fosse o próprio Deus encarnado na Terra, eu falaria muito sobre amor e sexo, mostrando que o masculino e o feminino são duas faces da mesma moeda e que ninguém pode encontrar a totalidade sem a união desses dois princípios. Eu diria às mulheres que aprendessem a pensar como os homens e aos homens que aprendessem a ver as coisas como uma mulher.
porque a verdadeira sabedoria depende da união desses opostos. Eu mostraria aos homens e às mulheres que a união deles replica, repete, revela o mistério da criação. E eu mesmo escolheria um cônjuge para representar o feminino e o masculino dentro de mim. E como eu poderia deixar algum legado aos meus filhos sem tocar nesse assunto tão crucial? Se eu fosse o próprio Deus encarnado na Terra, eu ensinaria aos meus filhos que o Redentor e o Salvador, ou o Salvador, não é uma pessoa especial, e sim um princípio, uma partícula divina. Eu revelaria aos meus filhos que se eles gozam de boa saúde, encontram um bom emprego e têm um bom casamento, eles não devem nada a mim. Ao passo que, se por acaso eles perdem o emprego, ficam doentes e arruinam o casamento, não é culpa do diabo. Eu gostaria muito que os meus filhos fossem maduros para compreender que eles são responsáveis pelos destinos, erros e acertos deles mesmos. Eu jamais permitiria revelações rígidas e imutáveis como se a verdade fosse uma rocha. Alertaria que a verdade não cabe num livro e que há muito mais sabedoria na folha de uma árvore do que nas páginas de um livro escrito por homens. Eu trataria de despertar o conhecimento sobre todas as coisas, desde as coisas esotéricas, religiosas até, como pela ciência profana. Eu falaria mais sobre os animais, as plantas, a terra, os astros acima da nossa cabeça. Eu ensinaria mais matemática, geometria, astronomia e outras tantas disciplinas, mostrando aos meus filhos que tudo isso pode trazer o homem até mim, porque cada uma dessas disciplinas encerram em si as minhas próprias leis. Eu gostaria tanto que os meus filhos se maravilhassem com a natureza, ao invés de destruí-la. E eu jamais permitiria que a religião se tornasse inimiga da ciência por causa dos seus dogmas irracionais, sendo que uma necessita tanto da outra. Eu estimularia, ao invés da fé, a curiosidade e a sede por conhecimento. Se eu fosse o próprio Deus encarnado, eu não gostaria que me retratassem como a imagem séria, infeliz ou zangada. Eu ia preferir que me retratassem sorridente, porque afinal de contas, como é que você pode prometer felicidade com uma cara triste, séria ou zangada? Deixaria mais carinho e menos desamor, mais compreensão e menos exigências, mais solidariedade e menos ameaças. Não aceitaria que alguém pudesse se exigir demais ou que se sentisse culpado por estar feliz. Deixaria claro aos meus filhos, de uma vez por todas, que eu não preciso de dinheiro e que ninguém tem autorização para pedi-lo em meu nome.
que tampouco necessito de instituições, advogados, inquisitores, que se alguém cria em meu nome, com certeza não é para mim. Dispensaria riquezas, terras, países, povos escolhidos, povos condenados, porque um verdadeiro pai não tem predileção por nenhum filho. Eu avisaria que se alguém prega que uma nação deve ser entregue a Deus, na verdade a quer para si. E que eu criei apenas uma raça, a raça humana. E que não existe uma terra santa. E sim, todo o planeta é santo. Eu mostraria que qualquer forma de espiritualidade é saudável, desde que não propague o ódio e não coloque um irmão contra o outro. Eu insistiria que qualquer doutrina que desqualifique o homem, o próximo, o outro, não nasceu de mim, e sim do egoísmo e da perversidade. Se eu fosse o próprio Deus encarnado, eu abominaria as guerras em meu nome. Porque como é que pode um Deus se gratificar de sangue e sofrimento? Eu jamais falaria inimigo. Como que um Deus onipotente pode estar identificado com questões tão mundanas? Isto é humano, não é divino. Eu revelaria aos meus filhos que o inferno não existe, que não existe um lugar de punição eterna, porque se eu tivesse que punir algum filho, eu puniria a mim mesmo pela responsabilidade da sua perdição. Se eu fosse o próprio Deus encarnado, eu lançaria suspeitas às autoridades religiosas que tentam manipular o próximo usando meu nome. Se eu fosse o próprio Deus encarnado, eu diria aos meus filhos que infelizmente eu não posso salvar ninguém, porque a iluminação depende de um trabalho individual e interno. E por fim, se eu fosse o próprio Deus encarnado na Terra, eu diria aos meus filhos que no final da nossa caminhada solitária, o que nos espera não é a eternidade do nosso ego mesquinho, sombrio e egoísta em um mundo cheio de nuvens, anjos, harpas e trombetas, mas sim a dissolução em um todo luminoso, pleno de um gozo eterno, como fagulhas que retornam ao fogo primordial da consciência cósmica.